é um problema. Isso é um problema porque fragiliza a negociação, a gente parte, né, lá de baixo, menos do que a lei dá, desde que não seja inconstitucional, e o patrão está sempre pressionando para que a gente diminua os direitos da classe trabalhadora. E aí, sem unidade dos trabalhadores, com a desconfiança crescente, que a grande imprensa e agora também a internet trabalham para minar os sindicatos. E também a falta de transparência de alguns sindicatos, alguma falta de democracia, alguns problemas de entendimento da própria base, que não participa das assembleias, mas que às vezes quer resolver tudo pela internet, e que não dá, né? A luta, ela é presencial. E esse é um ponto importante de se lembrar. A reforma trabalhista fragilizou os sindicatos, acabou com parte do financiamento e ainda deu o poder para essas entidades fragilizadas tirarem direito dos trabalhadores. Então, e aí, eu sou eu, do Rafael, presidente dos sindicatos bancários, militante da unidade classista, e fiquei de conversar um pouco com vocês sobre os direitos dos bancários, até porque a nossa database, ela renova esse ano. Nosso acordo coletivo termina dia 31 de agosto de 2026 e a gente precisa ter um novo acordo assinado entre os empregadores, que são os bancos, e os trabalhadores, representados pelos sindicatos. Bom, vamos lá. A Convenção Coletiva de Trabalho, ela estabelece outros direitos além daqueles que estão na lei. Em 2017, a gente teve umas alterações, o que permite, inclusive, que a gente tenha deliberações na Convenção Coletiva de Trabalho que não estejam na lei, que inclusive sejam contra a lei, desde que ela não seja inconstitucional. O que, na minha opinião, piorou a relação de poder entre os sindicatos e os donos dos bancos, porque agora eles podem negociar, inclusive, direitos adquiridos, né? Lembrar que essa reforma foi feita por Michel Temer, implementada e aprofundada por Jair Messias Bolsonaro, e aí a gente não precisa lembrar, nunca mais a gente precisa desses caras no poder. Bom, agora que a gente já discutiu o que é a CCT, que tem dois lados na discussão, que formam um documento que estabelecem regras que são seguidas, inclusive benefícios e coisas desfavoráveis para a classe trabalhadora de determinado setor. Mas quem negocia esse acordo coletivo, essa convenção coletiva de trabalho? Bom, nos bancários, quem negocia são os sindicatos de um lado, representando os trabalhadores, e a FENABAN de outro, representando o dono dos bancos, né? Existe uma disparidade, claro, entre as duas entidades. As entidades representantes dos bancos são muito mais ricas e muito mais poderosas do que a categoria dos trabalhadores. E a nossa força vem da unidade dos trabalhadores e da capacidade de combater essa política dos bancos. Nós temos mais de 150 sindicatos de bancários no país. E existem duas confederações nacionais e existem várias federações regionais. As duas confederações é a CONTEC e a CONTRAF. O Sindicato do Acre atualmente é filiado à CONTRAF. Mas e o que é necessário para sentar à mesa de negociação? Bom, pela CONTRAF, até onde eu tenho conhecimento, é necessário que você seja da comissão que negocia com o banco. Então, cada banco tem uma comissão específica, né? É necessário que você seja presidente do sindicato estadual ou, no caso de sindicatos que não são estaduais, os 10 maiores sindicatos do país. Tem também o acompanhamento de profissionais, né, economistas e outros profissionais que acompanham pelo DIEESE ou por outras instituições que prestam serviço de consultoria para os trabalhadores. Tem também outras formas de negociação, né? Tem os acordos coletivos por banco, isso acontece em mesas paralelas e aí diminui o tamanho da comissão. Tem também os sindicatos que não são filiados a confederação nenhuma, que acabam, ao final do processo, assinando um acordo ou outro das confederações, mas que também têm o direito de negociar. Inclusive, muitas das vezes precisa buscar a justiça para poder fazer valer seus direitos. Bom, quem negocia em nome dos bancários são essas figuras. Mas você acha justo? Eu, particularmente, vou dar minha opinião. Acho justo que o eleito pela base, né, o presidente do sindicato ou seu representante, tenha direito de negociar, mas também acho que nesse período de greve, nesse período de database, a gente precisava ter um mecanismo para democratizar o acesso e a negociação na mesa com os bancos. A gente não pode colocar qualquer pessoa dentro de uma negociação, porque às vezes você precisa de experiência, você precisa de conhecimento, né? Você precisa saber como funciona a estrutura sindical, mas nós temos muita gente boa dentro da classe trabalhadora
que não está em nenhum mandato sindical e que poderia estar contribuindo com isso. Então, um percentual dessa comissão que negocia com os bancos, na minha opinião, deveria ser eleita em assembleias regionais antes do início das negociações. Infelizmente, isso não acontece. A gente precisa melhorar nossas ferramentas de democracia, mas a gente precisa ainda assim acreditar no sindicato e na força combativa dos trabalhadores. Mas e a pergunta que fica é: o acordo coletivo assinado, a convenção coletiva de trabalho feita pelas duas partes, pelos patrões e pelos empregados, ele é válido para todo mundo ou ele só é válido para quem é filiado ao sindicato? A resposta é: ele é válido para todo mundo. Enquanto ele estiver em vigência, ele é válido para todos os trabalhadores daquele setor que o sindicato assinou o acordo coletivo. Então, você que é da base, você que é trabalhador, sindicalize-se e venha atuar diretamente dentro do seu sindicato. Eles precisam do seu voto, eles precisam do seu apoio. O sindicato sem o filiado não é nada, não tem força nem na lei. Então, vem junto, vamos se filiar. Tem muito trabalhador que compra a ideia da grande mídia, a ideia dos patrões, de que ele pode negociar individualmente com o patrão, né? Porque ele tem nível superior, muitas vezes, porque ele se acha em patamar de igualdade com o dono da empresa, mas na verdade não é. Então, para lembrar alguns avanços que nós tivemos, mesmo que a gente tenha todas as críticas aos acordos coletivos e aos sindicatos em algumas situações, é melhor ter eles do que não ter nenhum sindicato, nenhuma organização apoiando a classe trabalhadora. Então, por mais que a gente tenha pedido e que a gente mereça mais, nós tivemos aumento acima da inflação, nós temos direito a férias parceladas, nós temos direito ao adiantamento de férias parcelado, nós temos direito a ausências permitidas, a abono assiduidade, nós temos direito a PLR, nós temos direito a Vale Cultura, nós temos direito à extensão da licença maternidade, da licença paternidade, né? Nós temos direito a pagamento por teletrabalho, nós temos direito à desconexão no teletrabalho. Então, assim, alguns avanços foram mantidos, outros foram minimamente conquistados, e isso foi graças à negociação coletiva. Nós temos nossas críticas, eu acho que a gente dá para a gente tirar muito mais no avanço durante uma greve. Mas vale lembrar que a gente não tem greve desde 2016, uma greve forte e nacional. E que todos esses direitos, com raríssimas exceções, que a gente tem no acordo coletivo, foram conquistados após greves, paralisações. Porque o patrão entende bolso. Se a gente para de trabalhar, ele para de lucrar. E aí a gente demonstra a nossa força com unidade e capacidade de reação. Isso é ser sindicato. Bom, e para encerrar, daqui uns dias, ou não sei, talvez já hoje ainda, amanhã, quando tiver mais um tempinho, a gente vai entrar um pouco nos direitos que são garantidos dentro do acordo coletivo para a categoria bancária. Lembrando que esses vídeos é para a gente iniciar um debate, para construir uma nova proposta de acordo, para discutir sobre a democracia dentro do Comando Nacional de Greve, para que a gente possa organizar nossos piquetes aqui no Acre, com democracia também, escolhendo quem representa cada unidade, por eleição direta em assembleia. Então vamos avançando na conquista de espaços e no aprimoramento da forma de gerir e de acolher os bancários e gerir os sindicatos nesse novo panorama mundial e após as mudanças legislativas que tentam destruir a estrutura sindical e fragilizar a negociação coletiva. Vamos junto, vamos discutir e vamos crescer. Falei para todo mundo, o acordo coletivo, ele sofreu alterações importantes na reforma trabalhista de 2017. Aquela que Michel Temer disse que era uma ponte para o futuro, que geraria 7 milhões de emprego e que só gerou desemprego e instabilidade para os trabalhadores.